Oi, Ellen. Você trabalha aqui, é um museu? Museu E quem construiu esse prédio? A casa ela foi construída para ser a residência do primeiro médico da cidade. Sabe o nome dele? Dr. Felipe Maria Wolff, é o nome do médico. O arquiteto a gente não tem conhecimento que projetou a casa, mas ela é mais ou menos de 1880. O jornal ficava ali do lado daí? Isso, e a tipografia ficava ali do lado também era do médico, né? Do médico. Foi ele quem abriu o primeiro jornal. Então, esses dois prédios são conhecidos como Vila Wolff, justo por causa dessa ligação das duas coisas, né? Então a casa ela foi usada como residência, consultório e clínica. E era muito chique para a época, né? Sim, desse tamanho. Ela é uma casa construída mais ou menos um pouco menos de 10 anos depois do início do processo de migração. Então você tem o próprio custo de trazer os materiais ou de importar. Eu vou comentar uma coisa para ficar registrado aqui. Eu estava passeando lá no centro e aí eu vi os enxaimés, né? Aí, que é uma cidade que foi recebeu imigrantes alemães de Bemmerval, do sul da Baviera. E aí essa casa, eu estou falando aqui já para ficar meio que registrado, essa casa ela tem as características do Império Romano, ou seja, da arquitetura italiana. E é uma coisa inerente ao sul da Alemanha, que é a Bavária. O ele era da Wolff, onde? Tu me pegou. A gente tem informações sobre então eu procuro, ele na parte de cima. Tem um armário que tem uma imagem dele, tem um pouco do histórico de vida dele. Eu não vou lembrar. Não, mas não precisa, é interessante que tu dá. Mas a informação está lá em cima na exposição. O Dr. Wolff, ele veio para o Brasil, ele migrou como médico, mas ele não veio só para trabalhar em São Bento. Ele vem, ele passa por Itajaí. Então ele já tem essa coisa da referência meio açoriana também. Na época era só alemães lá. Era só alemães lá. Não, mas você tem depois disso ele veio para São Francisco do Sul e para Joinville. Então ali você já tem uma outra mistura de estilo, né? Ele tem contato com outras culturas. Isso, ele traz isso para a cidade também. E ele era muito letrado. Culto. Tem registros de jornal em que ele anunciava aulas de teatro, que ele dava aulas de teatro. Trabalhou na política também, então foi... Tu sabe, depois eu vou ver de onde é o doutor. Foi superintendente, foi chefe escolar, chefe de higiene, que era comum na época, né? Enfim, ele foi bem ativo na trajetória. Também eu vou falar para constar, né, que era uma época áurea, quando as pessoas vieram da Alemanha para cá, eles procuravam manter as práticas culturais em todos os núcleos fundados por alemães. Tinha teatro alemão, tinha música, tinha banda Tremel, banda Zeppelin. A gente tem várias sociedades na cidade. Sim, o próprio ginástico. O ginástico é um exemplo disso. A gente tem uma das sociedades mais antigas da cidade, que é a Sociedade Literária. Eu não sei se vocês já conheceram, mas o prédio fica aqui próximo. O que eu dentro do ginástico, então se mantém a coisa. Eu acredito que uma das grandes diferenças foi a influência do período de nacionalização também. Foi, as cidades maiores eram mais maiores tinham mais visadas. Joinville também teve um processo de desmonte mesmo dessas sociedades. Blumenau foi na época do nacionalização que acabou o ginástico. E é muito engraçado porque eles atacavam, né, entre aspas, essas grandes cidades. Um ataque político. E usurpavam esses monumentos culturais, pegavam. Isso aí virou estadual, o ginástico de lá. Aqui a gente tem a Sociedade Atiradores, que fica por trás do ginástico, né? Tem uma foto. Dessas sociedades, que é uma dessas sociedades centenárias também. E existem registros das placas de tiro, de competições de tiro, queimadas durante esse período, porque foi o lugar em que o exército acampou. Né? Alguns enterravam. Durante esse período. E aí o próprio exército usou dessas placas para fazer as fogueiras, enfim. Então você tem uma história dos outros, cultura dos outros, história dos outros. E foi gerações de, pelo menos 3, que tiveram que calar, tiveram que esquecer o que aprendeu na casa do Opa e da Oma, dos pais, e se virar uma cultura totalmente adversa.
E é por isso que eu hoje, eu pessoalmente acho que Oktoberfest, Schlagfest e outras festas são palcos do resgate cultural. Nós terminamos o livro agora, Oktoberfest 40 anos, o palco do despertar cultural, porque os filhos dessas gerações, eles retornaram, eles de novo reabilitaram a autoestima de uma cultura que eles foram obrigados a se calar. Não, eu entendo. Eu acredito isso também. É muita questão da própria memória, né? A geração dos meus avós, que tem mais ou menos 80 anos, ela tem uma memória muito ativa desse processo violento, né? E aí você tem uma construção dos pais onde você tem a quebra, né? E ele sofreu bullying na escola. Então, por exemplo, assim, o meu pai, ele vai pra escola aprendendo só falando o alemão. Isso. E aí ele se obriga a aprender o português. Né? E se falasse alemão era castigado, como marginal. Aqui em São Bento é interessante esse processo. Eu não cheguei a estudar a fundo ainda, sabe? Mas é interessante porque a gente não tem tanto registro assim dessa violência, né? Existem caixas pretas nas cidades. E é legal tirar isso para colocar na história. Não, mas eu acredito exatamente nesse processo. A gente precisa mostrar para a história as coisas. E assim, é um processo que realmente eu acredito nessa retomada. Tu visse ali na Schlaft ontem, é a primeira vez que eu vim. O pessoal feliz com aqueles trajes, naquela missa o pessoal feliz. É uma coisa, agora eu posso, agora meu avô veio, meu bisavô veio. Lá eles dançavam, eles cantavam, a banda Tremel. O meu bisavô tocava isso, aquelas fotos antigas que eles tinham, todos os instrumentos. Começando agora também, né? E isso aqui é um cavalo que tinha lá no ginástico de Blumenau igual. Onde está, a gente não sabe. O ginástico de Blumenau é um ano mais velho só. E o ginástico de São Bento do Sul ainda existe. Tem essa peça aqui no museu. O museu tem um nome... Museu Municipal Dr. Felipe Maria Wolff. Dr. Felipe Maria Wolff, que era um médico, né? O médico morou aqui com a família, depois vendeu para outro médico. E depois aí, então, para uma família que era família de comerciantes, né? E aí tinha aqui residências, secos e molhados. Imagina o estado que ficou a casa, né? A casa ela passou por uma reforma grande na década de 70. A gente conseguiu alguns registros verbais só, conversando com pessoas que estavam na gestão pública na época, que foram feitas várias modificações. Durante esse processo de restauro agora, na parte de estudo de prospecção, a gente já chegou à conclusão que o revestimento das paredes do térreo não é original. E esse piso? O piso é original. Esse piso, gente, claro, desse jeito eu tava vendo se era melanine, golano. Isso aqui é pinheiro? É pinheiro. Isso não existe mais. Não. Olha essa madeira de pinheiro. Essa estrutura. Que coisa mais linda. Olha o tamanho das tábuas de pinheiro. Isso aqui tinha muito pinheiro, né? E aí a casa, ela tem um porão. Esse porão a gente também já sabe que foi bastante modificado, assim, né? E a escada não é pinheiro, né? Não, a escada não é pinheiro. Porque nós estamos acostumados com a madeira escura lá do Vale do Itajaí, que é a canela. E aí o contraste dessa madeira amarela do pinheiro, que eu só vi na Serra Catarinense, dessa forma, chocolates. Aqui usava-se bastante buia também, né? Como é que conservaram esse chocolate, Ellen? Então, ele não é chocolate, são os monstruários. A gente tinha uma fábrica de chocolate chamada Bushli, aqui na cidade. Depois que ela faliu na década de 90, surgiram outras fábricas de chocolate que existem até hoje. A Bourbon e a Chocolates France, que são fábricas... Bushli. Isso, era Bushli. E eles vendiam... a diferença deles é que eles fabricavam o próprio chocolate, então eles compravam cacau, os insumos e fabricavam chocolate. Que coisa incrível. E eles vendiam para o Brasil inteiro e parte da produção era exportada também. Esse Papai Noel eu conheci em algum lugar.
E eles... E aí eles tinham os vendedores, que esses mostruários embaixo são malas, né? Ela vendia caixinhas... As máquinas é outra característica desse imigrante alemão. Isso aqui é fazer trato, né? Isso. Então, as máquinas geralmente feitas de madeira... Em São Bento a gente tem, na verdade, o processo de imigração é um processo de... A principal força de trabalho é agrícola, né? Porque o imigrante ele vem para cá para ocupar uma terra vazia, que para o governo imperial era considerada terra vazia, devoluta, né? E aí, para meio que obrigar também os imigrantes a comprarem terras, eles são obrigados a trabalhar como agricultores. Então, eu entendo. Muitas ferramentas, muitas coisas assim. Tipo, final do século passado, Europa. Iniciava a segunda etapa da industrialização, final do século XIX, século XX, e as cidades se superadensaram, as fábricas, as máquinas surgiam e as pessoas ficavam sem empregos. Então, as pessoas vinham do interior para cá e geralmente eram agricultores. Sim. O perfil do alemão, ele é de tratar a terra, o perfil cultural dele. E junto. Meu Deus, cada coisa. Isso aqui deve ser uma tipografia, né? A máquina de passar roupa. Ela pertencia a um hotel. Qual é o nome do hotel? Era um hotel que hoje não existe mais, que era do Francisco Engel. Engel. Isso. Esse aqui é uma máquina... De lavar roupa. Gente, a máquina de passar roupa, isso tem ano ali? Essa foi usada até 1925, mais ou menos. 1925. A máquina... o eletrodoméstico desse povo que chegou a São Bento. Esse aqui é coisa de tortura, né? Não. São os ofícios de cabeleireiro e de... Eu pensei que era de dentista. Esse espaço aqui ele vai tratar um pouco dos ofícios, né? Esse é dentista. Então a gente tem ferramentas para a fabricação dos tijolos das telhas, esse é as ferramentas de tortura. Que eles amarravam a pessoa na cadeira. Se você não gosta de dentista, Aqui tem quem gosta? Mas o... Banco de marceneiro. E aí a parte de industrialização... O Anderson, cidade, né? O Rubens, olha assim, isso é um banco de marceneiro. Olha que beleza, tudo embutido. Isso aqui o pessoal que faz enxaimel deve gostar de olhar. Essas são as ferramentas? Essas são para olaria. São os moldes que fazem as casas, olha os tijolos. Então aqui a olaria tem um destaque. Então tem o carpinteiro, a olaria. A gente tem funções que a gente tem muitas ferramentas no museu. As relacionadas à agricultura e as relacionadas à marcenaria e à exploração da madeira, que foi um dos vieses econômicos que a cidade tomou, né? O arrancador de pregos. Isso. E aí a gente tem outras peças que são de ofícios menos... que a gente tem menos peças, né? Então, sapateiro, por exemplo. Sapateiro. Né? Tem o molde de sapato, tem o raspador de couro, que é essa carpinteiro. essa ali. Olha aqui, você ó. vai ter a questão de amaciar. Isso aqui, nos museus da Alemanha, eles têm as ferramentas assim. No museu que a gente foi em Bad Windsheim, que era de Enxaimel, Favec. E aí tem o senhorzinho hoje lá sentado do lado, usando a ferramenta e fazendo. Eu acho muito legal esse processo assim. Olha essa porta. Essa porta era da casa? Não era desta casa. Era da casa do seu Otmar Schmidt, que foi também quem esculpiu essa porta. Como é o nome dele? Otmar Schmidt. Otmar Isso, Schmidt. ele é um imigrante alemão também. Só que ele veio ali na década de 50 para cá. Ele participou de algumas disputas da Segunda Guerra Mundial e depois disso ele acabou vindo para cá com a esposa dele. Olha os motivos: colheita, ferramenta. Essa porta é a porta da casa dele. Madeireiro. De um lado a gente tem então o ditado em alemão, né? E desse lado ele representa a profissão, o ofício da família dele, que é o de ferraria, da família da esposa dele, que é a agricultura. Ali ele já traz a representação do Brasil e da profissão de marcenaria, que ele vem executar aqui. Um Novo Horizonte. E esse
Essa figura é uma figura folclórica da região que ele vem, da Alemanha, que é meio que um protetor das florestas, né? Então ele acaba incorporando isso na obra dele também. Na Alemanha se desenvolveu a religião antiga pagã, que os cristãos chamavam de pagã, né? Na verdade é uma religião que tinha todos os elementos da natureza, daí surgiu os irmãos Grimm com os contos de fada, que muito legal que ele trouxe isso, e no inconsciente das pessoas e nas famílias eles cultuam isso. E o seu Kumar, ele tocava cítara também, ele foi bem envolvido Provavelmente ele morava quase perto da Áustria. Na cidade. Tu sabes traduzir ali? Eu não sei traduzir, mas eu sei a tradução. Robert Comarrea. Vamos ver se o meu... algo mais ou menos assim: pinheiros são verde, o metal brota do chão, Deus presenteou a todos com um alegre e feliz coração. Uma coisa assim. Herz. Ein fröhlich Herz. Um feliz coração. Es war sie das Herz. E ainda é poeta, né? É do seu Otmar também, esse armário que está aqui atrás. Ai, meu Deus, olha essa escultura. Esse armário também foi difícil. Gente, o seu Otmar faleceu fazem 5 anos, não sei. Esse artista vivia até 5 anos atrás, residia aqui em São Bento. Olha, ele registra a história no mobiliário. Então, ali nós temos o indígena e o imigrante que chegou. Temos o barco, a vela. Na verdade, é um pouco da história do Brasil, né? Do Brasil. Ele retrata desde... Brasília. Isso, ele trata da descoberta ali, os portugueses, se você olhar na bandeirinha ali da caravela tem a cruz, né? E aí até a construção de Brasília, década de 60. Aqui tem pessoas aqui no meio, como ele tinha conhecimento. Isso é uma obra de arte histórica. A escultura é vazada, né? Ela é vazada atrás. Otmar Schmidt. Otmar Schmidt. Nós vamos buscar a história dessa pessoa. O arquivo histórico tem alguns materiais dele. Ele produziu algumas peças, inclusive fachadas de prédio. Não sei se vocês estão a pé. Provavelmente vão a pé até o ginásio hoje e tem o seu Alvino Ziegert. Foi feito pela passagem do centenário de São Bento do Sul. Isso aqui são instrumentos de trabalho de quem, Ellen? São ferramentas doadas por várias famílias diferentes. Então nós temos aqui um serrote usado para fazer tábuas de madeira, que um ficava embaixo e outro em cima esse aqui é para serrar. Esse daqui também. Você tem para fazer tábuas, você tem esses serrotes também eram usados para cortar as árvores mesmo, né? E aí esses aqui que eram usados para fazer as tábuas. Os serrotes mais. E aí a gente tem Breitbau. Tem muitas ferramentas, né? E a curiosidade dessa sala é que a primeira ferramenta doada para o museu, a primeira peça do museu é o nível, que é esse nível que está pendurado ali. Quem doou? A família Nettel. Tem pessoas centenárias perto de 100 anos ainda que podem contribuir? Residências antigas onde moram pessoas, então? Existem algumas residências, mas hoje a gente trabalha muito já com segunda, terceira geração, né? Sim. Até parando para fazer uma análise assim, com relação à história da cidade, a gente está indo para a quarta, quinta geração já. Eu acho uma pena que muitas vezes esses descendentes não valorizam a riqueza que tem junto, né, guardado aqui da sua propriedade. Como eu falei para ti, minha chegada aqui é recente, né? Mas é uma proposta. Eu brinco com as crianças, né? Quem é que tem em casa aquela peça que era do avô, do bisavô, né? Que tá lá, que tá guardada, que vai ficar para vocês quando vocês crescerem. E todo mundo tem alguma coisa, né? Ô, Robert,
Esse piso claro é de pinheiro, araucária. Então aqui em cima era uma residência da família de um médico. Foi construída por ele. Uma casa grande, com características muito... Quer dizer, não era qualquer pessoa que tinha uma casa assim no final do século XIX. E a escada tinha um desenho muito lindo. Um caracol feito em madeira, provavelmente de embuia, em contraste com o piso claro do piso inferior do primeiro pavimento, feito de araucária, pinheiro.